Muito bem-vindos a mais uma análise semanal com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na bolsa de valores para conquistar a sua liberdade. E antes de mais nada, feliz Páscoa para todo mundo aí, aproveite com a família, mas vamos aproveitar esse período livre aí para olhar como está o mercado, né? E o mercado, na verdade, está à espera aí do próximo movimento. Então, nós tivemos uma semana de compressão, de volatilidade, conseguimos fechar com o VIX abaixo dos 30 pontos, o que é uma boa notícia, né? E tivemos uma semana de ligeira correção de toda aquela alta que aconteceu na semana passada no mercado americano, mas o mercado europeu continuou com a reação, subiu um pouquinho ainda, nada muito expressivo, mas continua subindo. Então, são boas notícias, né? Porque o mercado europeu é bem impactado aí por essa guerra de tarifas, a China também, que é bem impactada, as ações da bolsa chinesa estão conseguindo segurar aquele fundo, né? Ou seja, tudo indica que o pior já passou e que nós podemos ter um pouco mais de calmaria e um movimento para cima. E é isso que nós vamos ver aqui nos gráficos, né, do mercado internacional. Falando do mercado brasileiro, nós tivemos também uma semana extremamente lateralizada, não aconteceu muita coisa nem no dólar, nem no índice e tal, então ainda está difícil de saber para onde vai, porque nós estamos bem no meio de uma consolidação e bem confuso o mercado brasileiro. Tá? O mercado internacional está mais fácil de operar. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, como vocês podem ver, o mundo teve uma semana verde, né? A segunda semana seguida, porque a semana passada também foi esverdeada e o Brasil também teve uma semana positiva, né? Apesar do gráfico esse mapa de calor dar a impressão de que foi um movimento grande, ele não foi, tá bom? Mas é um bom sinal em tempos que nós estamos aí com o mercado internacional positivo. E o SP500 um pouco mais bagunçado, mas você vê que a economia real tendeu aí mais para o verde do que o vermelho, só que nós temos esses caras pesados aqui que ainda estão no vermelho, né? Então, enquanto esses caras aqui não resolverem reagir realmente, vai ser difícil puxar o mercado americano para cima, eles têm muito peso. Já passando aqui para os gráficos, então a gente vê aqui o VIX, né, aonde nós temos a segunda semana de correção aqui, depois que dele atingir aqui os 60 pontos, fechou aqui nos 29, né, então é um bom sinal, esse negócio aqui tende a voltar para essa região de consolidação aqui, próximo dos 20, né. Olhando aqui a taxa de juros também no semanal, nós tivemos aqui uma marcação de topo, que é um excelente sinal, né, com esse candle aqui, é um 1, 2, 3. Então, se isso daqui realmente perder o fundo e começar a cair, isso indica que o mercado de bonds americanos começa a ficar mais calmo, né, menos estressado, e aquelas coisas tipo, o ideal seria quem tinha que realizar, né, quem tinha que vender títulos, seja Japão, China ou quem quer que seja, já vendeu nessa semana anterior e agora a coisa começa a acalmar e ele voltar aqui para o fundo. Esse seria o ideal, vamos ver se continua esse movimento. Falando dos juros na Europa também, olha só, essa semana tivemos mais um corte de juros de 0,25, então já está indo em direção ali aos 2%, né? Os juros dos títulos mais curtos já estão ali na casa dos 2%, e então isso daqui é uma boa indicação aqui para vir testar esse fundo, e a Europa está bem comprometida aí com a redução da taxa de juros e bem preocupada com recessão, com toda essa história de tarifas, tá? Indo aqui para o SP500, nós temos aqui, como eu disse, essa semana, olha só, ele abriu aqui até que um gapzinho de alta e voltou, fechou praticamente no mesmo preço, né? Não aconteceu muita coisa essa semana. Agora, o que nós precisamos saber é se isso daqui é um topo mais baixo aqui para voltar a testar o fundo, ou se isso daqui, e aí vamos colocar aqui no gráfico diário para ficar mais claro, né? Ou se isso daqui é uma bandeira de alta, né? E nós só vamos ter a resposta a hora que esse negócio aqui ativar, né? Então isso daqui é uma bandeira de alta para ele fazer mais uma perna de alta aqui. Eu acho esse o cenário mais provável, mas se perder o fundo aqui dos 5.200, aí tem venda para novo teste aqui do fundo, tá? Como nós estamos num período bem volátil, isso daí pode acontecer, não tenha a menor dúvida, tá bom?
Então, isso daqui é o mapa aí de operação para essa semana aqui fora. Olhando a Nasdaq, a mesma coisa, né, que eu falei do SP500, ou seja, se começar a trabalhar aqui acima dos 19.200, tem compra para ir testar topo, e se perder aqui os 18 mil, aí já pode vir testar o fundo, né. Mesma coisa aqui para o Dow Jones, né, Dow Jones fez uma correção até um pouco maior. O Russell 2000 praticamente não saiu do lugar, né? Indo para a Europa, nós tivemos aqui uma barra importante, né? Veja que apesar de ela ser uma barra pequena, depois de todo esse movimento aqui, de toda essa volatilidade, ele demonstrou alguma força, né? Então, assim, obviamente não é aquele movimento já para a tese de topo, mas se isso daqui subir devagar ainda é subir, né? Então, isso daqui pode continuar subindo e está indo numa boa direção. A mesma coisa o Reino Unido, olha, depois de vir testar aqui esse fundo, olha só, o tamanho da volatilidade fez uma barra forte aqui, né? Então, isso daqui significa que ele provavelmente vai testar o topo. A França não movimentou muito na semana, mas porque ela abriu com muito gap, né? Então, também a mesma coisa que eu falei da Alemanha, vai subindo devagar, mas vai subindo, né? Então, mercado aí demonstrando alguma força, né? Indo lá para a Ásia, nós tivemos aqui a China. Veja que isso daqui que eu falei, que nós temos esse canal aqui de alta, né, onde ele fez uma reação e na semana passada, e essa semana aqui segurou, né? Então, se a coisa tivesse tão caótica assim, e também, sinceramente, ninguém sabe, né? Porque tá ali uma briga de cachorro grande, né? Os dois fazendo xixi um no outro, né? O Trump e o Xi Jinping. Mas por trás do que aparece na imprensa, no Twitter e tal, a gente nunca vai saber o que está sendo falado, né? Não tem a menor dúvida que, se não for os dois que estão conversando, pessoas dentro dos governos estão conversando ali para resolver essa situação que não é boa para ninguém, né? Então, o gráfico me mostra que tem alguma coisa aí que está acontecendo nos bastidores, que a gente ainda não está sabendo, mas é em direção a coisa positiva. Se fosse para degringolar, nós já tínhamos perdido aqui. E se por um acaso degringolar, porque esse negócio não está resolvido, né? Se por um acaso degringolar, a China vai perder esse fundo aqui dos 19 mil pontos, tá? Não tem a menor dúvida. O Japão, a mesma coisa, né? O Japão claramente está conversando tanto com a China quanto com os Estados Unidos, né? Mas fez aqui uma bela reação. Eu acho que ele pode voltar aqui para cima, né? Então, vocês veem que, no geral, aquilo que eu falei, o mercado deu uma acalmada, né? E agora, aos poucos, o pessoal começa a se posicionar. Mercados emergentes não aconteceu nada, por razões óbvias, né, da China. O nosso EWZ também seguiu os mercados emergentes, não aconteceu nada, até abriu um gapzinho aqui, mas praticamente não fez nada, né? Indo para as commodities, o petróleo, olha só, fazendo uma reação aqui, vindo nos $68, né? Agora o que nós temos que ver é qual vai ser a reação que ele vai fazer aqui. Será que ele volta aqui para dentro ou será que ele para aqui nos $70, né? Eu acho que ele para nos $70 e vai ficar aqui dentro dessa região. Mas é importante aqui olhar o petróleo, porque também esse é um outro sinal importante, tá? Quando você tem períodos de crise, muito estresse, o petróleo desaba. Só que fez um movimento forte para baixo, mas ele está reagindo. Ou seja, o mercado não está precificando assim tipo um caos de dólar a 50, de petróleo a $50, pelo menos por enquanto, tá? Minério de ferro também continua na mesma região, sem acontecer nada. O cobre praticamente não saiu do lugar, reagiu aqui ao fundo, né? O ouro continua mostrando aqui fuga para segurança, então tivemos mais uma semana de alta, né? E o ouro, eu queria mostrar para vocês aqui uma análise que é importante, que é quando você divide o ouro pelo SP500, e aí você tem aqui uma correlação entre esses dois ativos, tá? E o que acontece? Basicamente, olha, quando você vê aqui, durante todo esse período aqui mais recente, você precisava... Só um instante. Pronto, agora sim. Você precisava aqui, mais ou menos, de metade de um contrato de SP500, né? Você está vendo aqui, 0,5, metade de um contrato de SP500 para comprar uma onça de ouro, né?
E quando você tem alguns momentos estressados aqui, olha, em 2016, né, eleição do Trump, depois aqui em 2020 no Covid, a gente já vem aqui mais para uns 70% de um contrato do S&P 500 para comprar uma onça de ouro, né? Então, se você olhar agora, nós estamos aqui com o ouro na casa dos 3.300 dólares, né? E o S&P 500 na casa dos 5.300 pontos, né? Então está aqui no 60%, né? E eu acho que tem uma atração para ele vir aqui no 70%. O que significa isso daqui? Graficamente, né? Isso aqui significa que tanto pode ser o S&P 500 parado e o ouro continuando andando ali até o 3.500, alguma coisa assim. Na verdade, para ele chegar aqui nos 70%, um número estimado seria o S&P 500 nos 5.000 pontos e o ouro nos 3.500 dólares, né? Ele bateria aí essa resistência aí. Faz sentido esse movimento. Em algum momento isso daí pode acontecer, né? Não sei se é agora, porque a gente não sabe se o S&P 500 ainda vai corrigir mais, só que para mim faz bastante sentido esse movimento, em algum momento esse negócio encontrar aí essa resistência. Aí, obviamente, se nós tivermos alguma coisa muito dramática, aí, como aconteceu aqui, por exemplo, em 2011, né? Veja só o nível aqui que foi na crise, aqui, primeira crise aqui de 2008, né, que foi, o fundo dela foi em 2009, o fundo do S&P 500 foi em 2009, estava aqui em 140%, né, você precisava de 1,4 contratos de S&P 500 para comprar uma onça de ouro, né, e aqui em 2011 chegou no pico aqui 1,6 contratos para comprar uma onça de ouro. Então veja que esse negócio, quando estressa realmente o mercado, ele acontece isso. Então é aquele momento onde todo mundo foge da bolsa, a bolsa despenca e aí o ouro sobe como reserva de valor. E esses são os momentos onde você realmente precisa entrar na bolsa porque ela está muito barata, tá? Então aqui é um momento também interessante, né? Aqui desde 2014 que nós não chegamos nesse patamar aqui de estresse, né? Mas é uma indicação interessante, né? Voltando aqui, nós temos a prata, que não aconteceu nada essa semana, né? Olhando aqui as moedas agora, nós temos o DXY, que já está há 2 semanas aqui no mesmo lugar, né? Nessa casa dos 99, ele não decidiu ainda se vai perder ou não. Ele está dependendo muito do movimento das outras moedas, né? Então a gente vê aqui, obviamente, o euro-dólar é o principal, né? Mais de 50% aí do DXY é o euro, e ele está aqui agora nessa linha de tendência, está aqui nesse momento aqui, que é um momento importante. Realmente, se confirmar esse rompimento aqui dos 1,15, aí a gente pode ver o DXY caindo. Outra moeda importante aqui é o ien japonês, né? Que provavelmente vai perder esse fundo aqui. Isso daqui faz parte da estratégia do Trump para pressionar, né, essa desvalorização aqui do ien japonês, ela torna os produtos japoneses muito competitivos para vender nos Estados Unidos, né? Então isso daqui tem que voltar para um patamar aqui mais aceitável, né? Eu acho que em algum momento esse negócio vai perder o fundo, eu acho que tem uma venda aqui nesse ien japonês, tá? E o yuan chinês aqui, que na verdade ele está desvalorizado, né? Está aqui na casa dos 7,40, né? Nesse momento aqui 7,30 yuans por dólar, e isso daqui prejudica demais, né? Então esse yuan, você vê aqui que nós estamos nesse período aqui pós-Covid, né? Ele deveria voltar para cá. Isso aqui seria o sonho do Trump, né? Ele voltar aqui para testar esse fundo. E aí isso daqui deve fazer parte das negociações. Como a China manipula a moeda, é muito fácil deles fazerem isso daqui. Agora, se as negociações estressarem e der alguma coisa errada, esse negócio aqui pode romper esse topo aqui do 7,40 e ir embora e buscar lá os 8 yuans por dólar, né? E aí isso seria uma coisa que é uma arma da China para ferrar muito os Estados Unidos, se eles fizerem isso daqui, né? Mas, sim, se não tiver comércio entre os países, que é o que está acontecendo agora, né? Praticamente com pouco comércio, diminuiu bastante, né? Não faz tanta diferença, né?
mas é uma das coisas aí para ficar de olho. E para finalizar aqui as moedas, nós temos o Bitcoin, que teve uma semana positiva, né, mas ele continua aqui na mesma região de preço, dos 85 mil dólares, e a análise continua a mesma, né? Quando a gente olha o gráfico diário aqui, parece que ele ainda tem mais queda, né? Quando a gente olha o semanal, ele parece que já marcou fundo, né? Mas quando a gente olha aqui o diário, se ele perder esses 83 aqui a qualquer momento, isso aqui pode voltar para cá. Ou seja, isso aqui pode ser em algum estresse aí do mercado. Se por acaso ele conseguir romper aqui os 90, um abraço é compra, né? E aí olhando aqui o Ethereum, a mesma coisa que eu falei do SP500, do Bitcoin, né? Então, se perder a região aqui dos 1.500 dólares, isso daqui tem uma venda e aí a gente abre a porteira aqui para mais quedas, né? Falando agora das principais, as magníficas, né? Então nós vemos aqui que a Apple, que abriu com um gapão de alta lá, voltou para o mesmo preço, mas de qualquer jeito tá legal, né? Porque a Apple é bem prejudicada por esse problema aí com a China, mas eles resolveram lá, tiraram os telefones, celulares dessa jogada. A Apple, não duvido, se essas coisas se resolverem, a Apple voltar a testar tudo. Mas, em geral, o que está acontecendo é isso daqui, olha só. Uma barra aqui negativa, no caso da Microsoft, uma barra mais negativa, ou seja, pode vir mais estresse nesses ativos, por isso que eu estou falando aqui, o SP500 ainda pode ter um teste de fundo, né, principalmente por causa desses caras aqui. Veja aqui a Amazon, né, que ainda está numa tendência de alta aqui, não perdeu fundo, mas não deu um sinal muito legal essa semana, né? Google também, olha, veio até o meio da barra, a Meta pode perder fundo aqui, veio perto do fundo aqui. A Netflix mais forte, teve balanço, né? O mercado gostou, tá tudo bem. A Tesla continua aqui nesse mesmo enrosco, né? E a Nvidia, que tinha demonstrado força e voltou aqui. Então, o que acontece? Resumindo, está muito em aberto o mercado, né? Vocês veem que esses caras são os caras que vão definir o próximo movimento, né? Porque o resto do mercado ele anda, mas ele não tem força para levar o mercado inteiro, né? Depende muito desses caras aqui que a gente acabou de ver. E do jeito que eles estão, não está descartado uma perda de fundo ainda, tá? Está numa região de briga, pode descer mais, segurar ali no fundo, ainda ter volatilidade e depois reagir e segurar o fundo, isso pode acontecer, a gente olha pelo gráfico diário, 60 minutos e tal. Mas se tiver qualquer escorregada aí no meio do caminho, né, entre Trump e China principalmente, esse negócio pode cair. Esse não é o meu cenário que eu acredito mais provável, tá? Para mim, o cenário mais provável é as coisas irem se ajeitando aos poucos, principalmente boas notícias vindo de Europa, Japão, né? A Meloni, primeira-ministra da Itália, essa semana foi lá na Casa Branca falar com o Trump e tal, é amiga dele, né? E aí, não sei se ela foi só para ver os interesses da Itália ou se ela foi meio como uma enviada da Europa para ajudar a abrir as portas para uma conversa melhor, né? Porque os outros, não é o Macron que vai abrir essa porta com o Trump, né? Então, pode ser que saia alguma boa notícia aí dessa história, né? Ela convidou ele para ir para a Itália, e aí chamar todo mundo lá de Bruxelas para ir para a Itália para fazer essa conversa, ou seja, a qualquer momento pode sair uma notícia boa. E aí o mercado dá uma deslanchada, tá? Eu acredito mais nesse cenário, que é mais interessante para todo mundo, tá bom? Então agora passando aqui para o Brasil, né, nós vemos aqui como o Brasil está parado, né? Você vê aqui o mercado de juros do Brasil, 2 semanas, já a terceira semana aqui na mesma região de preço, né? Quando a gente olha aqui o Ibov até fez uma semana positiva, mas olha como ele está encaixotado, né? Não dá para fazer. Qual é o que falar para você com essa indicação gráfica aqui? Olha, pode comprar que esse negócio vai testar topo, ou então isso aqui vai vir testar fundo, porque sei lá o que. Tá mentindo. Pelo gráfico não dá para saber, tá? A não ser que a pessoa tenha alguma outra informação. No caso aqui do índice, né? Veja que nós temos aqui topo, temos aqui fundo e estamos aqui bem no meio do mercado, né? Bem no meio dessa região. Assim, se perder fundo aqui, esse negócio vem testar fundo, se romper topo aqui, isso aqui vem testar topo, e a gente tem que operar assim
com mais cautela, e lembrando que amanhã é feriado quase no mundo inteiro, e inclusive no Brasil, né? Mas os Estados Unidos não é feriado amanhã, né? Então vai ter bolsa nos Estados Unidos amanhã. Essa é uma informação importante, vamos ver, vou ficar de olho, né? Terça-feira eu faço o vídeo de abertura de mercado e a gente atualiza, tá bom? Olhando aqui o dólar pelo semanal, veja aqui toda essa volatilidade para cima e para baixo e ele continua aqui na mesma região de preço. Não adianta ficar procurando o trade aqui no diário ou no 60 minutos, tá? O máximo que você vai poder fazer é day trade aqui, tá? Muito indefinido esse dólar, tá bom? Olhando as small caps, tá querendo subir, né? Até mais força. Acho que se essas small caps aqui, se ela conseguir romper aqui esse 98, 99, ela pode testar topo. Tem muita small cap bem amassada, bem barata, e se mercado internacional, coisa que não aconteceu ainda, mercado internacional decidir apostar no Brasil, por qualquer razão que seja, a gente pode se dar bem e essas small caps podem andar bastante, tá? O mercado financeiro precisa romper topo aqui, o Itaú está quase na iminência de romper topo, materiais básicos não tem o que fazer. O setor de utilidades está indo bem, tá? Então, isso daqui indica que os investidores estão esperando inflação, né? Esses ativos de utilidades aqui são bons ativos para ter na inflação, pagam bons dividendos, reajustam preço e tal. Então, esse rompimento aqui tem ativos bons para comprar, tá bom? Eles não andam com aquela velocidade de varejo, né? Mas são ativos bons para ter na carteira, né? O setor industrial bem consolidado, a VEG reagindo, a VEG eu acho que ficou interessante agora, tá? Nós vamos ver o gráfico dela. O setor imobiliário, olha, tem tudo para mim testar topo aqui, né? Então, assim, o mercado acho que está precificando aqui alguma coisa aí do governo. Eu sei, o Lula está falando todo dia aí de facilitar crédito, ajudar, não sei o quê. Acho que o mercado está precificando isso daqui. A mesma coisa aqui no setor de consumo, né? Que fez uma semana aqui de alta, né? Então agora o setor de consumo pode vir testar aqui esse topo e aí pode ter alguns ativos aí que dê alguma oportunidade que estão bem baratos, tá? Esse é um setor que eu tenho realmente resistência a investir, mas é mais preconceito meu. Se o gráfico mandar, a gente tem que operar, tem que comprar, tá? Indo aqui para os principais papéis do Ibov, né? Nós temos aqui o Itaú, que olha só, tem uma compra aqui no Itaú, né? Rompeu o topo aqui, essa compra ativa esta semana, né? Vamos ver aqui, deixar aqui até a marquinha. No gráfico semanal, um stop aqui de 7%, mas é um rompimento de topo histórico. Isso aqui pode andar bastante, tá? Eu gosto desse ativo. Pode procurar um stop mais barato aí no tempo gráfico mais curto. O Bradesco, se ele conseguir romper os 13 aqui, ele volta a testar topo, ele está dentro de uma consolidação, ele faz isso, né? Vem no fundo, depois volta para o topo, depois volta para o fundo, e é assim que tem que operar. A Samp, bem bagunçada, né? Olha só que briga de faca aqui, eu não recomendo se envolver com isso. Banco do Brasil, bem consolidado aqui, não tem nada para fazer. A Vale, confusa, né? Mas a Vale, acho que se perder esse candle dessa semana aqui, tem mais queda, porque ela é um ativo que está em tendência de baixa, né? Então ela chegou a perder fundo, e aí reagiu, agora fez uma semana de baixa, pode até dar uma venda aí para day trade, tá bom? A Petrobras, ela está agora num momento aqui crítico, né? Então está se segurando aqui nessa região, se perder o fundo tem venda, se reagir aqui essa semana, aí a gente pode começar a pensar nela em compra de novo, mas lembrando, uma compra com bastante cuidado que está dentro de consolidação, né? A B3, ó, quantas semanas aqui nessa região não dá para saber o que ela vai fazer, né? E a VEG, que marcou um fundo aqui numa região bem importante, né? Veio testar aqui as retrações de Fibonacci, esses topos anteriores, essa linha de tendência aqui, o link lá de trás, tal. Para mim tem uma compra em VEG aqui, rompendo a máxima aqui para teste de topo, tá? Eu gosto bastante desse ativo, dessa configuração. E a Magalu, que eu ainda acho que vai se segurar aqui e vai virar para baixo, né? Ela deu uma decepcionada aqui com volatilidade, mas está segurando aqui nessa região de preço. Tem gente tentando fazer short squeeze em Magalu, que nem fizeram no caso Bahia. É um papel maior, né? Eu acho mais difícil de fazer isso daí.
Mas se ela virar para baixo aqui, perdendo os 10 essa semana aqui, eu acho que dá para trabalhar vendido nela sim, tá? E para finalizar, as commodities, o milho consolidou aqui, né? Então agora nós precisamos esperar ele sair daqui, dessa consolidação. O boi está super consolidado, não tem o que fazer. A soja, depois de uma semana muito boa semana passada, essa semana aqui não saiu do lugar, eu continuo também sem nada para fazer nisso daqui. E o café, tentando reagir. Mas o café para mim agora só tem compra quando ele romper essa bandeira, tem que esperar porque ele pode ainda continuar corrigindo nessa bandeira, tá bom? Então, turma, um vídeo rápido até para não atrapalhar muito a Páscoa de vocês, né? Que é um momento aí para a gente ficar com a família, e nem a minha também, né? Mas o vídeo é mais rápido não por causa disso, é rápido porque realmente não tem tanta informação, não aconteceu tanta coisa essa semana, foi uma semana xoxa mesmo, ruim de operar inclusive. Vamos torcer para a semana que vem ser mais movimentada, né? E aí podemos ter mais volatilidade e arrancar mais dinheiro do mercado, tá bom? Então, se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmodel, tem live todo dia às 8h15 da manhã. E se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.